Boas-vindas à nossa nova análise psicoeducativa. Hoje, a gente vai desconstruir a insônia de um jeito fascinante, olhando bem de perto para a conexão profunda entre a nossa biologia e a psicologia. Imagina só poder fazer um verdadeiro reset da mente e do corpo, pois é exatamente isso que vamos explorar. Não estamos falando daquelas dicas rápidas que raramente funcionam, tá? A ideia aqui é entender as raízes físicas e mentais do problema e apresentar as soluções reais para aquele desafio imenso de não conseguir dormir de jeito nenhum. Bora começar? É sem dúvida uma das maiores frustrações que o ser humano pode passar. Já parou para pensar por que um corpo que está completamente, fisicamente exausto, simplesmente recusa o sono? É um mistério profundo, né? E incrivelmente desgastante. Sabe aquela sensação? A exaustão física está ali gritando, os olhos pesam toneladas, mas a mente? A mente continua a 1000 por hora, não deixa acontecer aquele momento vital de desligamento e reparação. É uma verdadeira batalha interna, onde o cansaço por si só simplesmente não dá conta de vencer a barreira da vigília. Parte 1. Os prejuízos da insônia. Vamos mergulhar nos impactos profundos que isso traz para o nosso organismo. Olha, o impacto de noites mal dormidas vai muito, mas muito além de um simples bocejo no dia seguinte. O que acontece é um verdadeiro sequestro fisiológico, um efeito dominó silencioso. Funciona assim. Com a privação do sono, o cortisol, que é o famoso hormônio do estresse, vai lá nas alturas e mantém o organismo em estado de alerta máximo constante. Mas tem um detalhe aqui que é simplesmente fascinante e muita gente não sabe: a queda brusca da vasopressina. Durante o sono profundo, o cérebro libera essa substância justamente para avisar o corpo para reter líquidos. Sem um repouso adequado, a vasopressina despenca. O resultado disso são aquelas idas super frustrantes ao banheiro no meio da madrugada, muitas vezes acompanhadas de uma sede noturna que parece não ter explicação. E claro, soma-se a isso a falha na consolidação da memória, o declínio cognitivo e aqueles ciclos perigosos de ansiedade que deixam a mente aprisionada assim que o dia amanhece. Seguindo para a parte 2, o ciclo do estresse e a falta de segurança fisiológica. E esse gráfico ilustra de forma brilhante o que está acontecendo por baixo dos panos. A raiz de não conseguir dormir não é a falta de cansaço, mas sim uma profunda falta de segurança do nosso próprio corpo. O organismo não desliga simplesmente porque o sistema nervoso está totalmente convencido de que existe um perigo iminente. Para o sono acontecer, o corpo precisa entrar nessa zona parasimpática inferior, que é basicamente o estado de segurança e relaxamento profundo. Só que na insônia crônica, o sistema é sequestrado por sabotadores mentais supervigilantes, jogando a biologia lá para a zona simpática superior. É o famoso estado de lutar ou fugir. E faz total sentido se a gente pensar bem, né? Se a biologia acredita que tem uma ameaça ali perto, mesmo que essa ameaça seja apenas a preocupação com os problemas do dia a dia, ela vai bloquear ativamente o repouso. Afinal, abaixar a guarda e dormir diante de um perigo percebido seria uma péssima ideia para nossa sobrevivência evolutiva. Parte 3. A prática respiratória 4-8, atuando como a nossa âncora biológica. Mas, felizmente, a gente tem uma saída mecânica e bem direta para forçar o corpo a sair desse ciclo perigoso de alerta. É uma verdadeira âncora fisiológica, a prática respiratória 4-8. E um detalhe crucial aqui, tá? Estamos falando do 4-8. E não daquela outra técnica 4-7-8. A precisão dos números aqui é inegociável e vital. O processo é super simples. Inspirar suavemente, apenas pelo nariz, contando até 4, e depois expirar o ar, também exclusivamente pelo nariz, por longos 8 segundos. Mas por que essa matemática específica? É que quando a expiração dura exatamente o dobro do tempo da inspiração, isso age como um freio manual biológico no nosso corpo. Literalmente, estimula o nervo vago, desativa aquele alerta simpático e força a entrada imediata no estado parasimpático de calma. O fato de ser um fluxo só pelo nariz otimiza a oxigenação e manda uma mensagem claríssima para o cérebro. Olha, o ambiente aqui está totalmente seguro. Pode relaxar. Agora, vamos para a parte 4, o papel das virtudes e a construção da mente virtuosa. Intervir na biologia através da respiração é fantástico, mas na verdade é só metade da equação. A outra metade mora inteiramente na psique. É lá que aquela necessidade primitiva que o ego tem de controlar tudo acaba sabotando o próprio descanso. Existe um contraste bem claro entre dois tipos de atitude mental aqui. De um lado, a gente tem a mente hiperativa, que é governada pelas partes mais primitivas do cérebro, pelo orgulho e por uma necessidade insana de prever o futuro o tempo todo. Do outro lado, existe o cultivo consciente da mente virtuosa. Esse é um estado baseado na aceitação profunda, numa calma parasimpática real e na sabedoria de simplesmente soltar as rédeas. Tentar forçar o sono na marra gera ainda mais ansiedade.
O verdadeiro repouso surge unicamente quando existe uma permissão interna para deixar as preocupações de lado, pelo menos temporariamente. E como a gente faz isso? Desenvolvendo ativamente algumas qualidades de caráter que agem no desmanche direto dessas defesas pesadas do ego. Elas funcionam como verdadeiras ferramentas psíquicas puramente práticas. A paciência, por exemplo, é perfeita para silenciar aquele ritmo interno frenético, aquela coisa imediatista. Já a aceitação reduz aquela briga constante contra a frustração de não conseguir dormir, porque, paradoxalmente, essa luta acaba apenas alimentando o fogo da insônia. E a fé, entendida aqui não necessariamente como religião, mas como uma confiança interna genuína na vida, é o que afasta aquele medo primitivo. É a união de todas essas virtudes práticas que finalmente convence a mente de que, sim, é totalmente seguro relaxar e se entregar ao sono. Chegando agora na parte 5, neuroplasticidade e o repouso profundo. Tudo isso que a gente viu nos leva a uma síntese brilhante. A biologia e a psicologia convergem de um jeito muito poderoso para ir muito além de um simples alívio momentâneo. Elas criam mudanças estruturais de verdade. A ciência nos mostra que ao aplicar consistentemente a técnica respiratória 4-8, junto com o desenvolvimento ativo dessas virtudes, a neuroplasticidade entra em cena com força total. O cérebro é fisicamente reprogramado. Aquelas antigas redes neurais que antes eram viciadas na hipervigilância e na ansiedade começam a enfraquecer drasticamente. No lugar delas, novos caminhos muito mais fortes são construídos, sustentando um repouso que é reparador e duradouro. Basicamente, o caos noturno abre espaço definitivo para a paz. E, para amarrar a nossa análise de hoje, vale a pena contemplar essa metáfora que é poética e absurdamente poderosa. Presta atenção. Imagine seus pensamentos como folhas em um rio. Eles passam. Você não segura, você não luta, apenas observa e deixa ir. O repouso profundo não exige que a gente esvazie a mente à força, mas sim que a gente mude completamente a relação com esse fluxo contínuo de pensamentos. Eles são exatamente como folhas passando pela água. O poder de verdade não está em construir uma represa enorme para tentar barrar a correnteza, mas sim em observar o movimento sem se apegar, sem brigar com ele. E aí fica a grande reflexão para levarmos daqui. Quanta energia ainda está sendo gasta lutando ativamente para adormecer, quando o caminho mais sábio é apenas observar, soltar o peso do controle e, silenciosamente, se render ao fluxo natural do descanso.